Olha aqui, nós vamos falar muito das coisas que estão em curso, mas eu quero ler uma coisa aqui que chama Comunicado Importante. Comunicado Importante. Depois eu digo qual é a instituição. A Santa Casa é uma Santa Casa de São Paulo. Informa que, diante das dificuldades para adquirir os anestésicos e para garantir a segurança e continuidade do tratamento dos pacientes, solicitou a transferência de 60 internados no hospital através do CROSS, Central de Regulação de Ofertas e Serviços de Saúde. Os pacientes são da UTI adulto, COVID, UTI pediátrica, UTI neonatal, UTI cardiológica, UTI geral e sala amarela do SMU. Então, atenção. Não é que os pacientes de COVID apenas, e já seria uma enormidade, estão sem anestésicos e neurobloqueadores. Estão sem anestésicos e neurobloqueadores para intubação e remédios necessários na UTI, os pacientes da UTI adulto, COVID, pediátrica, neonatal, cardiológica, geral, sala amarela. Todos. Aí, como já colocaram no ar agora, eu ia falar que era da Santa Casa de São Carlos, mais uma vez que está no ar agora, está todo mundo vendo que é da Santa Casa de São Carlos. A Santa Casa notificou a Secretaria Municipal de Saúde, a Câmara dos Vereadores, o Comitê Emergencial de Combate ao Coronavírus, o Conselho Municipal de Saúde, o Departamento Regional de Saúde de Araraquara, do qual São Carlos faz parte, o Governo do Estado de São Paulo, o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal e o Conselho Regional de Medicina sobre a falta de anestésicos. Se você tiver dúvidas, etc. Nós estamos falando de uma das cidades mais ricas do estado mais rico do Brasil. Não tem mais anestésico para todos os pacientes. Claro que quem criou a demanda, que explodiu tudo, foi a Covid, e nós temos um problema aí de falta de planejamento e de falta de cumprimento. Quando se acendeu o sinal amarelo, o Ministério da Saúde não respondeu, porque lá estava o nosso grande especialista em logística, o Sargento Garcia, também conhecido como General Pazuello. Nós vamos ver daqui a pouco que eu serei obrigado, pelos fatos, a discutir aqui se nós vamos ter golpe ou não, se nós vamos ter intervenção militar ou não, se haverá estado de sítio ou não, se haverá estado de defesa ou não. Não vou perguntar ao presidente Jair Bolsonaro, porque quem entra nesse delírio que ele está já não ouve. Aliás, ele não ouve faz tempo. Mas, claro, nem mesmo me dirijo ao alto comando militar, que não entrou e parece não vai entrar na aventura de Bolsonaro, que está tentando um autogolpe. Mas aqueles militares que acham que alguma intervenção se faz necessária, vai a minha pergunta. Vocês vão distribuir anestésicos? Vocês vão distribuir neurobloqueadores? Vocês terão onde abrigar os doentes? Vocês pretendem complementar a bala aquilo que não estão conseguindo fazer, o número de cadáveres, ou melhor, vocês estão querendo complementar a bala o número de cadáveres que já estão sendo produzidos, esses cadáveres, por falta de oxigênio? Vocês vão intervir nos hospitais? Vocês proibirão os doentes de entrar? Vocês pretendem esconder corpos? Vocês pretendem intervir nos cemitérios?
Intervenção militar contra quem? Senhores. Para impedir que governadores imponham medidas restritivas, para que assim aumente ainda mais o número de cadáveres. Vocês pretendem criar incineradores públicos para que os cadáveres sejam jogados? Será para isso o golpe? A intervenção, ou o que seja? É estupefaciente que numa situação como essa, exista um presidente da República que esteja articulando, porque agora ele está. Alô, senhor presidente da Câmara. Alô, senhor presidente do Senado. Ele está tentando uma intervenção militar ao arrepio da Constituição. O seu homem na Câmara tentou hoje fraudar a Constituição para dar ao presidente Jair Bolsonaro, na verdade, o poder de intervenção nas polícias militares dos estados que estão sendo alvo de agitadores. Eu lembro que a carta de 16 governadores acusando a tentativa de agitar os quartéis das PMs conta com a assinatura de Ronaldo Caiado, governador aliado do presidente Jair Bolsonaro. Vocês farão chegar os remédios à Santa Casa de São Carlos e às milhares de santas casas e de hospitais Brasil afora? Não basta ter de entregar 400 mil cadáveres no Dia das Mães. Não basta matar os doentes todos de Covid, que estão na UTI pediátrica, que estão na UTI cardiológica. Querem fazer alguns cadáveres à bala? Vai ser o quê? Em nome da honra nacional? Da honra da pátria? Já não basta a que nível, a que buraco foi relegado o Brasil no cenário internacional com as condições de agora. Imaginem numa situação em que o presidente se impusesse à frente de tanques. E sob qual pretexto? Tentativa, a questão é saber se dá. Por enquanto, o tiro saiu pela culatra. E espero que os senhores militares mantenham a linha, porque, olha aqui, desde quando Geisel teve de demitir Silvio Frota, porque houve uma tentativa de um golpe de extrema-direita contra o próprio Geisel, não se vive uma crise militar desta maneira. E olhem que curioso. Eu me lembro Fernando Henrique, candidato à presidência, quando ficou claro que ia ganhar, os militares estão descontentes porque um marxista chegará à presidência da República. Primeiro que só a ignorância mais quadrúpede consideraria Fernando Henrique marxista. Nunca foi. Como, aliás, sabem os esquerdistas. Fernando Henrique é um weberiano, Max Weber, não Karl Marx. Depois Lula, o operário do Partido Socialista, PT, não sei o quê, e os militares. Não houve crise militar e, na verdade, os militares nunca tiveram tanto dinheiro como no governo Lula. Como eles sabem. E aí Dilma, ex-integrante de um grupo que, sim, praticou atos terroristas, eu chamo tudo pelo nome,
Ela não praticou, mas o grupo a que ela pertenceu praticou. Ah, não foi ato terrorista, foi ato de resistência. Quando envolve inocente, data vênia, é terrorismo. Numa ditadura feroz. Eu digo tudo. Ela não participou de luta armada, comprovadamente não. E crise militar, também não houve crise militar. Quem provocou crise militar? Um capitão arruaceiro que, quando era da ativa, planejou explodir algumas bombas por questão de reivindicação salarial e fez um croquis para explodir a adutora do Guandu no Rio de Janeiro. Acabou sendo salvo no inquérito policial militar, no IPM, mas teve de deixar o exército. E aí passou 28 anos na Câmara dizendo irrelevâncias. Irrelevâncias grotescas, agressivas. Deveria ter sido punido lá. Chegando à presidência da República, sem que haja oposição articulada contra ele, porque a oposição ainda estava zonza, tendo um presidente da Câmara que estava levando adiante a reforma da Previdência, passou a participar sistematicamente de atos em favor de um golpe militar. Fechamento do Congresso e do Supremo, isso é golpe militar. E participou desses atos até a prisão de Fabrício Queiroz. Aí ele parou. Quando Flávio Bolsonaro se livra dos seus problemas no STJ, pelo menos por enquanto, volta ao discurso golpista. E agora, para fazer o marketing do terror, resolve fazer uma intervenção nas Forças Armadas, que ele queria a cabeça de Edson Leal Pujol, comandante do Exército. Fernando Azevedo e Silva disse não. Então ele demitiu também o Fernando Azevedo e Silva, o 8º general, demitidos os generais sempre com rituais de humilhação, o que o Contardo explicaria muito bem, porque um capitão arruaceiro e mal-sucedido no Exército parece ter prazer especial em punir militares de alta patente, que chegaram ao topo da carreira. Não é? E, na verdade, por enquanto, o que aconteceu foi que os 3 comandantes, o Pujol, claro, que entregou o cargo, porque ele sabe que ele é o alvo, o Wilkes Barbosa, comandante da Marinha, e o Antônio Carlos Bermudes, comandante da Aeronáutica, todos eles falaram, tá bom, entregamos o cargo. Indicando que estão unidas essas forças, as Forças Armadas, sem risco de intervenção até onde se sabe. Até porque, que fique claro, ontem muitos articulistas de esquerda, olha aqui, precisa tomar cuidado, sob o pretexto de ser duro com as Forças Armadas, meus queridos, cuidado para não naturalizar golpe de Estado, viu? Diz assim, não, porque vai acontecer, já tá. Como se fosse assim, como se fosse, hoje é quarta-feira, terça-feira vai ter golpe de Estado. Cuidado. Não, porque ele quer o estado de defesa, estado de sítio. Olha aqui, estado de defesa, estado de sítio precisa da concordância do Congresso. Mas leia a Constituição, existem pré-requisitos para isso. Se os pré-requisitos não estão dados, tudo que está na Constituição tem controle de constitucionalidade do Supremo. Não basta o presidente querer decretar estado de defesa, ter maioria no Congresso e decretar estado de defesa. Se não houver razão para isso, hoje seria estado de defesa contra quem? Contra os cadáveres? Para impedir governadores de impor medidas restritivas? Vai haver o quê? Forças de intervenção em 26 estados? Mais Distrito Federal? Haverá expedições entuchando cloroquina nos hospitais? Qual vai ser? Qual a razão? Por que estado de sítio? Por que estado de defesa? Onde é que está o risco de desordem? Onde é que está o risco de falência das instituições? A não ser nesse morticínio em massa que há no país. Senhores militares, mesmo aqueles que estão sonhando com aventuras, leiam este comunicado importante. Vocês conseguiram se livrar, 57 anos amanhã,
do golpe militar de 64. Vocês tinham conseguido reconstituir a sua reputação. Resolveram atravessar a rua para fazer política. Ainda é tempo de tentar reconstruir isso que está sendo esgarçado, reputação. Sim, amanhã haverá uma ordem do dia, vamos ver. Qualquer coisa que não seja referendar a ordem democrática e não a aventuras autoritárias, poderá soar como uma ameaça. Nem o dinheiro que pode chegar aqui, o Biden diz que vai chegar sem o Brasil cumprir algumas cláusulas ambientais. Vocês imaginam o que poderia acontecer com o país no caso de uma aventura militar? Não duraria, seria um desastre e ia parar todo mundo na cadeia. Ah, mas então pode ser bom? Não, é péssimo. Porque um país não se levanta disso tão fácil. Né? Realmente não acredito nisso. Acho que é marketing do terror, acho que é bravata. O tiro está saindo pela culatra. Agora, a simples tentativa de fazê-lo dá conta da delinquência intelectual em curso no país. Reinaldo, você falou da falta de remédios, das dificuldades que a gente vem enfrentando na pandemia. Mais uma, o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde acabou de divulgar o balanço de mortes e mais um recorde no Brasil. Foram registradas 3.780 mortes nas últimas 24 horas. Pronto, tá aí. Chegando às 4.000 mortes por dia. E o presidente sonhando com intervenção militar. Insisto, contra quem, presidente? Contra a morte? Ou, de maneira trágica, indago, em companhia da morte, em associação com a morte, numa sociedade com a morte?